Olá, bem-vindos a mais um vídeo do MBTI. Vamos falar hoje sobre o INTP, inventor não saudável. Como é que é essa personalidade num estado, vamos pensar, de dor ou de sofrimento? Poxa, será que um racional sofre? Pois é, você que é um inventor ou conhece um inventor já deve ter percebido que sofre e sofre muito de amor. Como assim? Eu vou explicar. Vou explicar. Para você que já assistiu o outro vídeo, sabe que as pessoas extremamente racionais, quando eu falo extremamente, estou falando de uma pessoa que tem como função dominante a função pensamento racional. O calcanhar de Aquiles dessa personalidade é o sentimento. E para o Jung, o sentimento não é o fato da pessoa sentir, como eu já falei no outro vídeo, todas as personalidades sentem, mas tem a ver com os valores, é julgar as situações pelos valores e não pela lógica. Então a gente está falando de uma personalidade que vai penar muito em relação a valores. Como essa sua função inferior, ela é um sentimento para fora, que é o oposto da sua função dominante, que é racional, para dentro, vamos pensar que ele tem dificuldade de perceber o valor do outro. Sentimento para fora é perceber o valor do outro, do ambiente. Ele tem essa fraqueza. Gente, como é que é se relacionar com uma pessoa que tem dificuldade de enxergar o valor do outro, que também tem empatia? Não é fácil. E para ele, então, muito menos ainda, porque para ele tá tudo certo. Enquanto tudo estiver sendo feito de uma forma lógica, e dentro ali dos passos, né, do step by step, aquela coisa by the book e tal, da teoria, tá tudo certo. Mas em se tratando de relacionamento, não existe uma lógica, existem pessoas e pessoas com valores e sentimentos. Então você já está entendendo um pouco como que é um racional introvertido, no caso inventor, em sofrimento, ou se a gente puder até pensar de uma forma mais imatura. Você que é inventor, presta atenção, você provavelmente tem um caso de amor, de uma relação que você teve, mesmo que seja platônica, mas que te fez sofrer muito e você sofreu ali quieto, né? Ou que você foi muito apegado à pessoa e isso te fez sofrer bastante a ponto de você não namorar mais ninguém, a ponto de pensar que você vai ser solteiro mesmo. Então a gente está falando de uma pessoa que não é uma pessoa só que corresponde a um sentimento, né? Fica mal com aquilo, mas aí depois ela retoma, ela ressignifica aquele sentimento, encontra uma outra pessoa. Não, a gente está falando de uma pessoa que é tão difícil para ele lidar com o sentimento que ele desiste. E não é que ele não tem o sentimento, né, a função sentimento, no caso, a capacidade de valorizar o outro, e é que para ele é tão difícil que ele tem essa tendência de deixar essa parte de lado, e aí ele fica focado onde? Onde é que ele vai usar mais a lógica, né, que é sua função dominante? O trabalho. Então é muito comum uma pessoa dessa estar muito no trabalho e pouco na família se for um cara casado. Para ele esses problemas de valores, né, de ter que discutir a tal da DR, olha, se dizem que é difícil para muitas pessoas a tal da DR, falam que homens não gostam de DR, você imagina para essa personalidade. É a pior coisa que pode acontecer para ela, é um inferno ter que ficar discutindo, entendendo o que a pessoa está sentindo e como lidar com isso. Para eles isso é, nossa, aterrorizante. Por isso que é importante se conhecer, porque conforme a pessoa vai amadurecendo, ela consegue entrar em contato com essa função de uma forma mais saudável e não vai acontecer certas situações como as que eu vou te contar aqui agora. Então, tem o fato dele ser uma pessoa extremamente pegajosa. Sim, gente, eu já atendi pacientes racionais, extremamente racionais, né? Que seria essa personalidade, por exemplo, o inventor. E eles, uma boa parte deles são pegajosos. Como assim? Pois é, não sabe diferenciar o sentimento. Então, toda função de qualquer personalidade disso, toda função que não é diferenciada, que é pouquíssimo diferenciada, que é a função inferior, ela vai ser arcaica, ela vai ser primitiva. Então a gente está falando de uma pessoa que o sentimento dela, a forma dela usar essa função sentimento é primitiva. Então é uma pessoa o quê? Como é que é o primitivo nessa parte sentimental? Ele é grudento.
Ele fica junto o tempo todo, ele não deixa, se for uma esposa, uma namorada, ele fica ali querendo estar com ela o tempo todo do lado, porque ele sente que é bom, mas como ele não entende que tipo é bom, mas é bom naquele momento ou naquele lugar, ele quer ficar o tempo todo porque aquilo faz bem para ele. Então você pode encontrar aí também, além de pessoas pegajosas, você vai ver inventores. Gente, isso é para quem convive junto com essa pessoa. Quem vê de fora, vê aquele cara racional, não imagina. Mas se a gente pensar no Einstein da vida, vai saber, né? Como é que seria estar casada com Einstein? Será que ele seria aquela pessoa fria totalmente, de não ter contato com a pessoa? Aí que tá, é 880. Quando a gente fala de função não diferenciada, ela tende a ser 880. Então você vai encontrar um cara que é extremamente pegajoso, ou um cara que parece que ele nunca viveu esse mundo do amor, né? Se a gente puder ir até mais a fundo de uma vida mais erótica, né? Uma vida amorosa. Ele é como se ele tirasse aquilo. Só que uma hora a vida cobra, gente. Toda a função inferior que não é usada, que não é reconhecida, uma hora aparece. É necessidade. A nossa psique precisa estar equilibrada. Então você vai ver desde o cara que não tá nem aí, que parece que nunca namorou, nunca se importou com um relacionamento amoroso, até o cara que é pegajoso. E muitas vezes esse cara, né, ou essa mulher que aparenta não tá nem aí, não casa e não, sabe, e não quer namorar e tal, é também por conta de um sofrimento. Então teve lá atrás uma relação onde foi muito difícil, ele sofreu bastante, como para ele essa função é muito difícil de lidar, ele não consegue com uma facilidade entrar numa harmonia, vamos pensar assim, né? Tipo, não, machucou, mas também teve de bom isso, mas ela também me ajudou naquilo, não, mas eu também aprendi com ela isso, isso, isso. Como ele não consegue fazer esse balanço do sentimento, ele prefere muitas vezes desistir, ele vai pela lógica, ele vai falar, quer saber, isso aqui não é pra mim, tchau, né? E tem muitos, assim, muitas pessoas nessa personalidade que desistem de se relacionar por conta dessa dificuldade de lidar com a tal da função sentimental. Então você tá percebendo, né? Engraçado, tem gente que vai dizer, nossa, eu imaginava que ia ser um cara extremamente frio. Pois é, mas você sabe que essa frieza dele pode aparecer em outras situações? Nessa parte de relacionamento mesmo, vou mostrar para vocês o seguinte. A função inferior dele é sentimento para fora, que está muito ligada com o quanto eu priorizo os valores pessoais do outro, do ambiente, tá? Então esse é o calcanhar de Aquiles. Então também acontece de ser uma pessoa que não percebe, né? Ele vai sempre tão pela lógica que se deixar ele passa por cima do outro. Então, o mesmo cara que pode passar por cima do outro é o cara que é pegajoso com a esposa, com a namorada, né? Tô falando cara porque é uma personalidade mais masculina, mas existem mulheres que têm essa personalidade também. E aí ele fica com essa impressão de mau caráter muitas vezes, né? E ó, se pensar num perfil desse extremamente não saudável, pode sim acontecer, porque é uma pessoa que não dá vazão pro valor do outro, ela passa por cima. Passa por cima em prol do quê? Da lógica. Gente, a função dominante e a função inferior vão sempre brigar. E é uma briga da vida, né? É uma briga assim, no começo da nossa vida, até se a gente pensar na metade mais ou menos da nossa vida, que Jung vai chamar da fase da metanoia, a gente fica muito mais nessa função dominante. Então, o cara trabalha, nossa, para o cara racional ele cresce na carreira, ele cresce nos estudos. E uma hora, né, o sentimento, a função sentimento bate na porta. E dependendo de como ele abre essa porta, do tipo, legal, que bacana, tô conhecendo essa função, tô gostando, ou ele pode olhar para aquilo, ai, não quero isso, tchau, é que vai, né, vir os problemas. E aí que é o difícil, né? Então a gente está falando de uma pessoa que, se ela não usar essa função de uma forma positiva, ela pode passar por cima dos outros. E ela não só passa por cima dos outros, essa pessoa ela passa por cima dela mesma. Olha que louco, você vai dizer, como assim? Então, assim, personalidade não tem a ver com psicopatia, não é esse o ponto, tá? Não que eu acho que é um grande candidato, sim, e pode, mas é que a gente é tão complexo, a gente pode ir por muitas vias. Então, se for um cara com um perfil mais psicopata, sim, uma personalidade dessa, pode ser que ele vire essa pessoa que não tá nem aí para os valores do outro. Mas se ele não é um cara psicopata, a gente pode pensar numa pessoa que, cara, só se enfim encrenca.
Às vezes é um cara que ele não dá vazão para os valores dele, mas também não dá vazão para os valores do outro ao mesmo tempo, simultaneamente. Aí é um cara que tá sempre com problema, tá sempre num lugar que dá problema para ele, né? Pessoas enganando ele e ele enganando pessoas. Foi aquela coisa meio filme, assim, vocês já devem ter visto isso em filme. E aí a gente tá falando de um problema dúbio, tá? Recíproco. Mas na maior parte das vezes a gente vê essas pessoas sofrendo de amor. É que eles não falam, né? Aliás, é uma das personalidades mais fechadas que existe de todo o MBTI. É o inventor, tá? Então, por ele não saber diferenciar esses sentimentos e valores com clareza, né? Não é uma função que ele tem tão consciente, que é o tipo de cara que se apaixona e nem sabe por quê. Quando eu atendo paciente assim, eu chego a questionar, eu percebo, até pelo jeito a gente já consegue perceber a personalidade da pessoa. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso, que eu acho que é legal. Se vocês gostarem, me falem aí, porque pelo jeito da pessoa, quando eu falo a entonação da voz, você já consegue entender mais ou menos umas 4 personalidades ali, tá? Bom, mas voltando ao assunto, o que eu ia falar? Me perdi, gente. Ó, eu sou muito intuitiva, extrovertida. A gente tem essa coisa de sair, tá? Liga não. Mas então, é muito fácil a gente ver esse tipo de personalidade obcecado, lembrei. E não sabem diferenciar o que sente pela pessoa. Então, quando eu tenho no consultório uma pessoa assim que eu já percebo, às vezes eu pergunto assim pra ele, mas por que você gostou da fulana? O que te atraiu na fulana? Cara de desespero, para ele é horrível. Você que tem essa personalidade, você sabe. Se eu viro pra você na sessão e falo, e aí, como é que você tá se sentindo? Tem paciente meu que fala, eu odeio essa sua pergunta. Eu já nem pergunto para não ficar desconfortável. Mexi numa área ali que ele não tem domínio, ele não sabe por que ele se atraiu pela menina. Ele diz, não sei, eu vejo ela, eu gosto, me faz bem. Entende? Ele só sabe que faz bem, mas ele não sabe dizer porquê, ele não sabe dizer, esse sentimento é isso. Não, é que quando eu tô perto dela, olha só, nossa, eu tenho um fascínio pelo jeito dela, ela fala com uma facilidade e isso me fascina, né? Poxa, expliquei. Então eu tenho um fascínio por essa pessoa. Porque o jeito dela mais firme de falar me encanta. Olha só, eu tô diferenciando encanto, fascínio. Eu tô dizendo, nomeando sentimentos. Então a gente tá falando de uma personalidade que tem dificuldade de nomear. Diferenciar, nomear, tudo isso, gente, já mostra que essa função está ou não está desenvolvida. Ela é mais primitiva ou menos primitiva. Uma pessoa sentimental, dominante, mesmo que ela sofra, não é que não sofre, não é isso, gente, não tem a ver. Sofrimento é questão mais emocional, de problemas, muitas vezes de traumas também. A gente não pode achar que tudo é personalidade, não é isso. Mas uma pessoa sentimental, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma história que eu li, do próprio livro da Von Franz, aliás, vocês que são mais teóricos, que têm interesse, esse aqui é um livro muito bom para ler, porque ele é um livro que fala de uma forma muito mais para leigos, né? Eu esqueci a palavra, gente. Então não é técnico demais. É melhor do que o próprio livro do Jung. E a Von Franz, que é essa autora aqui, e o James Hillman, conheceram o Jung de perto, trabalharam com ele, fizeram estudos com ele. Então, assim, é muito legal, tá? Mas voltando ao assunto, nesse livro tem, quando ela fala de sentimento inferior, eu achei muito legal. Ela dá um exemplo de uma secretária, de um chefe que era um chefe que não era muito agradável, era um cara racional, mas ele não era uma pessoa agradável de se trabalhar. Acho que ele era meio grosso, uma coisa assim. E a secretária, ela tinha o sentimento, a função sentimento mais desenvolvida, ou seja, mais diferenciada, a ponto dela conseguir trabalhar com ele, mesmo ele sendo assim, muitas vezes mais grosseiro. Acho que ele não era com ela, acho que ele era assim, sabe aquela pessoa ranzinza, mas não te ofende? Uma coisa assim, pelo que eu entendi. E aí a Von Franz virou pra ela e falou assim, que a Von Franz ela é racional até, né? Então, pro racional, esse tipo de coisa não é tolerável. Bom, que seja, virou pra ela e falou assim, que absurdo. Como é que você trabalha com esse cara, Você tá tantos anos trabalhando com ele. Nossa, eu não ia aguentar um cara desse. Como é que você aguenta? Sabe o que ela falou pra Von Franz? Ela falou assim, nossa, eu sei que ele tem, ela não nega, olha que interessante, ela não nega, porque se ela negasse, você já ia achar que tem um sentimento não diferenciado.
Ela não nega que ele tem os defeitos, mas ela o entende. Então ela fala assim, não, sim, mas você sabe que ao mesmo tempo, nossa, eu tenho aprendido tanto a ser mais prática com ele. Nossa, eu tinha a tendência de olhar as coisas muito mais de um âmbito pessoal e com ele estou aprendendo a... E aí ela começa a falar dos valores dele, porque ela que tem essa função sentimento diferenciada, ela consegue perceber, ela consegue diferenciar, perceber, no caso, os valores pessoais dele. Então ela não vê ele de uma forma horrível como a Von Franz estava vendo. Percebeu por quê? Porque ela sabe diferenciar. E não é que ela não, de novo, ela não nega os defeitos dele. Ela não nega, mas ela sabe diferenciar a ponto dela conseguir ver, é tipo ver o lado positivo, né? Ela consegue ver, mas falando de uma forma mais específica, né? Porque falar o lado positivo fica muito abrangente. Ela consegue ver os valores pessoais dele, ela entende, ó, a empatia, ela entende que ele é assim por conta disso e por conta disso ela dá conta. Então, quando você diferencia uma função, o que você faz aí? Você ganha energia. Ela tem energia, aí você vai falar, nossa, como é que ela tem saco? Porque ela tem energia. E ela tem energia e disposição para aguentar um cara desse porque ela sabe diferenciar. Então, ela tem uma função sentimento mais desenvolvida. Percebe? Você poderia olhar uma pessoa dessa e falar, nossa, então ela é mais fria. Não, é porque ela sabe diferenciar. Existe o cara que é frio, racional e que nem liga e a pessoa passa por cima dele. E não é que ele, aí que tá, ele não tá sabendo diferenciar, ele tá num estado de negação. É diferente. E o problema é que uma pessoa assim sofre, vai somatizar, porque tipo, ela é pisada, que é o caso dessa personalidade. Uma personalidade que pode não ver os próprios valores, ser pisado numa relação e achar que tá tudo bem e somatiza. Começa a somatizar, começa a dar dor no peito, aí vai desenvolver muitas vezes síndrome do pânico, porque o seu corpo vai fazer você sentir, o seu corpo vai fazer você entrar em contato com esse sentimento. Por isso que nem todo mundo que tem crise de pânico vão ter os mesmos sintomas. Uma pessoa que está extremamente racional, que está extremamente controladora, que é o que pode acontecer com essa personalidade, o que vai acontecer? Ela não vai ouvir os sentimentos dela, ela não vai dar vazão aos valores dela. Aí começam as pontadas onde? No coração. Tem um caso do Jung que ele atendeu um cara que era extremamente racional. E Jung, depois de um tempo, começou a entender que ele estava em desarmonia. Ele estava extremamente racional. Tudo aquilo que tinha a ver com os valores pessoais, com os sentimentos dele, eram colocados de lado. Só que o que acontece é que depois de um tempo, né, depois da metade da vida, entre aspas, cada um tem o seu momento de desenvolver essa função, tá? Mas depois de um tempo a vida cobra. E se você não deu vazão a isso, não deu valor a isso, uma hora vai te cobrar. Essa função ela vai ter que ser vivida, porém, quando ela vem, como é que ela vem? Ela vem de uma forma doente. Por quê? Porque ela não está diferenciada. Então, uma pessoa que não desenvolve a sua função sentimento, ela pode sim acabar tendo que viver essa função sentimento, mas de uma forma sofrida. Muitas vezes numa relação amorosa, como eu já falei, uma pessoa extremamente obcecada, ciumenta. Eu já atendi pacientes extremamente racionais que são muito ciumentos. Ou o cara não tá nem nega o sentimento, ele é obcecado pela mulher. E muitas vezes a mulher não tem nem escrúpulos. Ele nem percebe e deixa os valores de lado. E pode acontecer com o filho, né? Tô falando de relacionamentos amorosos, gente, mas pode ser um pai que coloca a menina lá no alto, né? E às vezes a filha abusa do pai, faz o pai, sei lá, fazer coisas e coisas com ele, né? Tipo, sei lá, gastar o dinheiro do pai, não valoriza as coisas que o pai dá. E como ele também não valoriza o dele, fica uma relação bem doentia, tá? Então, lembre-se disso, vocês que são inventores, vocês têm grande, quer dizer, praticamente certeza, vocês podem muito facilmente ficar reféns dessa função sentimento. Então, dê valor aos seus valores. Tem um exercício na clínica que eu faço que ajuda bastante esse tipo de personalidade, que chama identificação de valores. É um exercício de coaching até, e que a gente vai identificando os valores, né, do paciente. E toda vez que eu faço com um paciente racional é interessante
Gente, eles demoram 3, 4 sessões para fazer esse exercício. Quando eu faço com um paciente que é sentimental, eu nem faço muito com sentimental porque não precisa, né? Mas quando eu faço com um paciente mais sentimental, dependendo da situação, a pessoa fez em uma sessão. Por quê? Porque é uma função inferior, ele tem mais dificuldade de perceber. Então eu vou lá junto com ele e fico lá 3 sessões fazendo isso. Mas é muito legal, porque ele fica com aquela lista ali, com aqueles valores, é muito bacana. E nas sessões a gente faz esse exercício, né? E então é o exercício de prestar atenção nos meus valores. E se você cuidar dos seus valores, naturalmente você também cuida dos valores do outro e do ambiente. Tá bom, gente? Esse é o meu vídeo de hoje. E próximo vídeo, semana que vem, vou falar de uma outra personalidade que eu não lembro agora. E vou falar também de uma outra personalidade não saudável, tá bom? Deixem seus comentários, se inscreva no canal, que eu tô colocando 2 vídeos por semana. E se puder pôr o sininho para vocês terem aí o aviso de toda vez que tiver um vídeo novo. Até a próxima!